Se tem uma coisa que deixa muito gestor de tráfego nervoso, é a tal da primeira reunião para vender o seu serviço. O que eu pergunto? Eu faço uma pergunta? Eu faço 10? Será que eu falo muito? Será que eu deixo ele falar? Ai meu Deus, o que eu faço? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você várias perguntas que eu faço e por que eu faço cada uma delas para te ajudar nessa missão tão nervosa que é as primeiras reuniões com os seus clientes. E você que já não é tão iniciante assim, pode ser que eu te ajude a fazer perguntas melhores e vender ainda mais nas suas reuniões de vendas. Então chega de papo, vamos direto para o vídeo. Olá, me chamo Adriano Genini, sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento profissional para você que quer ser um gestor de tráfego que faz o seu cliente vender no Google todos os dias. Se você quiser saber mais sobre o meu treinamento, como ele pode te ajudar a ganhar muito mais dinheiro como gestor de tráfego, o link está na descrição desse vídeo. E a primeira coisa que você tem que fazer na reunião de vendas é deixar claro que é uma reunião de vendas. Tipo, você não vai falar assim para ele, tudo bem? Só para você saber, tá? Eu tô aqui só para te vender, isso aqui não é um bate-papo não é nesse nível. Mas se você não deixar claro, se você não setar qual é o rumo que a reunião vai tomar, às vezes vira um bate-papo. Quer ver? Quantos de vocês aqui marcaram uma reunião de 20, 30 minutos e passou uma hora e meia? Quantos de vocês, quando menos perceberam, você já estava dando um monte de dica para a pessoa e virou uma consultoria gratuita? É fácil você se perder nessa reunião. Então, quando eu começo essa reunião, eu sempre começo setando mais ou menos o clima que eu quero nessa reunião. E você pode fazer isso de uma forma muito simples, do tipo, oi fulano, tudo bem? Meu nome é Adriano, eu trabalho com gestão de tráfego e aí se você não tiver falando com uma pessoa mais técnica, você fala outro termo. Meu trabalho é fazer você vender na internet todos os dias e a gente está aqui para bater um papo, para entender quais são os problemas que o teu negócio tem e avaliar para saber se eu tenho condições de ajudar o teu negócio a vender ou não na internet. Pronto, setei, sacou? Não estou aqui para tomar um café com você. Eu estou aqui, me expliquei o que eu faço, estou aqui te ouvindo, vou te ouvir para saber se eu consigo te ajudar a vender na internet ou não. E por favor, não se apegue a esse exemplo apenas. Você pode fazer isso de diversas formas. Eu só quero que você entenda que você coloca um pequeno filtro no começo da reunião para a pessoa entender, isso aqui é uma reunião para isso. Isso vai fazer com que você não saia tanto do tema da reunião. E deixa eu dar um disclaimer. Eu vou deixar abaixo aqui na descrição desse vídeo um PDF com um resumo de todas essas perguntas para que você possa consultar depois quando você for para a reunião. Se você achar que esse PDF pode te ajudar, clique aqui abaixo e faz um download dele. Segundo ponto, segunda estratégia da primeira reunião. Você precisa entender que você está indo para uma reunião para se vender como solução e não para dar a solução já na reunião. Aí você fala, putz, Adriano, mas isso é meio que lógico, né? Será? Vamos lá. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando, putz, Adriano, a pessoa foi me fazendo perguntas e quando eu vi eu estava dando um monte de resposta, a pessoa nem me contratou. Pode acontecer. Tem gente que faz uma reunião, nem por malícia, mas você entrega muita coisa e fala, agora eu já sei resolver, já não preciso mais de você. Então entenda que você está lá para ouvir os problemas e para vender a sua solução para resolver os problemas dele. Cuidado para não virar uma consultoria gratuita. E agora partindo para as perguntas mais técnicas, a primeira pergunta que eu sempre faço é, fulana, me fala um pouco sobre o teu negócio. Essa pergunta ela é maravilhosa por várias razões. Primeiro, eu não sou bobo, eu não sou amador. Eu já vou pesquisar sobre o negócio dele antes. Fica aí já uma segunda dica, tá? Não vou dizer de pergunta, mas de trabalho pré-reunião. Eu não vou para uma reunião sem ter analisado o site dele, eu não vou para uma reunião sem ter analisado as redes sociais dele, eu não vou para uma reunião sem ter feito uma pesquisa sobre o que é o mercado dele. Eu chego lá sabendo tanto quanto ou mais do que ele sobre o negócio dele, mas eu vou fazer uma pergunta porque eu quero ouvir ele falar. E qual que é a premissa dele falar? É que eles adoram falar sobre o próprio negócio. Fala a verdade, você adora falar sobre a sua profissão. Se deixar, você fala por horas. Da mesma forma, é o empresário. Então eu quero ouvir a percepção dele sobre o negócio dele. E aí ele vai falar com muito orgulho do negócio dele. E essa pergunta ela já guarda uma segunda estratégia, que é, eu consigo saber o quanto o cliente sabe sobre o negócio dele ou não. E aí eu posso ligar um alerta muito grande, do tipo, esse cliente sabe tudo sobre o negócio dele, e por mais que eu tenha feito pesquisas, ele sabe 10 vezes mais do que eu. Ótimo, esse cara vai ser um parceiraço. Ele vai me ajudar a ajudá-lo. Porque eu sou especialista em marketing, ele é especialista no negócio dele. Nós dois juntos, ninguém segura. Agora, você também pode perceber que o seu cliente sabe pouquíssimo sobre o negócio dele. Aí lascou a bicicletinha. Porque você já entendeu que ele não vai te ajudar coisa nenhuma, você vai ter que descobrir muita coisa sozinho quando contratar ele. Ou melhor, quando ele te contratar, quando você fechar contrato com ele. Depois que ele falar sobre o negócio dele, você já entendeu um pouco sobre o negócio, a conversa já vai ter fluído um pouco mais, porque ele acabou de contar. Talvez até a história dele, né? Tem uns que falam só sobre o negócio
E tem uns que falam, deixa eu te contar a minha história. E ele conta uma longa história sobre tudo que ele passou até chegar ali. É bem legal essa parte. Depois disso você vai perguntar, pô, legal, obrigado, entendi. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quem são os seus principais concorrentes? Você pode pedir de 3 a 5 concorrentes. Claro, eu também já fiz uma pesquisa antes, que eu não sou bobo. E aí ele vai falar sobre os concorrentes. O que eu quero validar aqui? Preste atenção porque aqui é uma das perguntas mais importantes da reunião. Primeiro, eu quero validar se ele está de olho no mercado ou não. Por quê? Porque se ele falar para mim, eu não tenho concorrente. Isso é um soco na boca do estômago. É quase impossível, mas quase impossível um ser humano que não tenha concorrência. Ele tem que estar numa cidade onde só existe uma academia, só existe uma padaria, ninguém mais vende pão naquela cidade. Aí dá para ele dizer que ele não tem concorrência. Mas nos dias de hoje, você não ter um único concorrente sequer é muito complicado. Então o que eu espero que ele me responda? Eu espero que ele me responda de 3 a 5 concorrentes. É isso que eu espero. Se ele me responder isso, já está ótimo. O que é um sonho de consumo? Perceba que eu estou dividindo essa pergunta em 3, tá? O que é um sonho de consumo? Se ele conseguir me dizer qual ou quais desses clientes ele enxerga que são mais fortes do que ele. Preste atenção que isso não é comum. Porque veja bem, não é fácil para você, como gestor de tráfego, chegar aqui e falar, cara, tem um gestor na minha cidade que ele é melhor do que eu. Se eu fizer a sua campanha e se ele fizer, ele vai gerar mais vendas para você. Duvido. Eu diria que menos de 1% das pessoas que estão assistindo esse vídeo teriam a coragem de falar isso. Isso requer um senso de humildade e ao mesmo tempo de maturidade como empresário. Então eu não faço essa pergunta, tá? Se eu sentir que a pessoa é um pouquinho mais aberta, eu falo, na tua visão, você acha que esses concorrentes são melhores ou piores do que você em quais pontos? Porque aí eu deixo ela um pouquinho mais ampla, sacou? Tipo, eu não estou dizendo que eles são melhores em tudo, mas você acha que eles são melhores do que você em alguma coisa? Percebe que eu estou dividindo uma pergunta em 2, 3, 4, né? A equipe, quando for colocar no resumo aí, vai colocar umas 5 perguntas só nessa. Aí ele pode me falar, eu acho que eles são melhores nisso. Legal? E você acha que você é melhor do que eles em quê? Aqui eu preciso validar o seguinte, presta atenção. Tem uma coisa importantíssima aqui, importantíssima. Se esse cara chega para mim e ele fala que ele não tem concorrente, ou que os concorrentes dele são todos piores do que ele, aí eu vou lá, faço minha análise, o site dele é pior, a oferta dele é pior, a copy horrível. Quando eu chegar para esse cliente lá na frente, depois de já ter fechado o contrato com ele, e falar que ele tem que melhorar o site, que ele tem que melhorar isso, que ele tem que melhorar aquilo, sabe o que ele vai dizer? Não. Você que está com o cliente hoje, que o seu cliente não quer fazer nada do que você pede, era para você ter feito essa pergunta lá no começo. Porque quando eu vejo que o cliente está com a casa super bagunçada, mas ele acha que está com um castelo de cristal, eu falo, é cilada, Bino. Selada, Bino de preocupação. Esse cara não vai fazer nada. Então, quando eu faço essa pergunta, eu valido se ele já tem um senso de mercado, se ele está avaliando o concorrente e se ele tem maturidade para reconhecer os pontos fortes e pontos fracos. E quando que eu ligo o alerta máximo, quando ele fala que não tem nenhum concorrente ou quando eu sinto que ele não é o melhor, porque eu avaliei, mas ele acha que ele é perfeito e que todos são inferiores a ele. Nesse momento da reunião, que dependendo pode ter durado aí 10, 20 minutos, você já sabe o negócio dele, um pouco da história dele, você já sabe os principais concorrentes e tudo aquilo que ele acha que tem de bom e tem de ruim em relação a eles. Aí agora a hora de você chegar para ele e falar, fulano, legal, entendi. Agora deixa eu te fazer a seguinte pergunta. O que você quer? O que você está buscando? O que você está procurando? O que motivou você a fazer essa reunião comigo? Ou seja, quais são os problemas que você enfrenta hoje na sua empresa que você entende que me contratando você pode resolver? E deixe ele abrir o coração. Preste muita atenção. Essa não é uma aula de funil de vendas. Essa é uma aula de pegar os problemas e mapear. Mas é com essa parte que eu vou fazer a minha venda. Por quê? Porque eu vou vender solução para os problemas dele. Inclusive, se você adoraria que eu gravasse uma aula sobre funil de vendas de serviço de gestão de marketing, coloca aqui. Cara, se não tiver 100 comentários, eu não gravo, tá? Porque isso é uma aula que vai botar tanto dinheiro no bolso de vocês que para eu gravar eu não espero menos do que 100 comentários, tá? Então, se não tiver 100, eu nem olho, nem vem me pedir essa aula. Então, veja bem, na hora que eu vou vender solução para os problemas. Então, agora é hora dele abrir o coração. Não interrompe, deixa ele falar. Por quê? Porque eu quero saber, inclusive, se ele tem problema suficiente que justifica a minha contratação. Eu sou um cara chato na negociação. Eu não quero fechar contrato com quem eu não vou ajudar. Então, se eu perceber que ele não tem problema, eu não vou
não vou avançar. Eu quero verdadeiramente fechar contrato com quem eu sei que tem problema. E aí vem a sacada, el pulo del gato. Pensa num momento pulo do gato desse vídeo. Aquele problema que você sentir que dói, tipo ele tá falando que não, eu quero contratar um gestor porque eu preciso terceirizar isso, porque não sei o quê, e aí em algum momento ele fala, porque cara, quer saber? Pô, já tentei de tudo, não consigo vender de jeito nenhum, tô vendo a hora de eu demitir pessoas aqui porque eu não consigo pagar a folha de pagamento. Esse é o problema que eu vou bater. Então preste atenção na pessoa quando ela estiver falando. Quando você sentir que ela falou um problema que tá doendo de verdade, esse é o que eu vou usar lá no funil de vendas, tá? E a próxima pergunta é exatamente uma continuação dessa, né? Ele vai falar problema, e você fala, tá bom, fulano, entendi. E o que você tá buscando? Me conta. Abre teu coração de novo. O que você tá buscando? O que você quer? Pode ser que saia uma resposta tipo assim, ó, eu quero resolver todos esses problemas. Legal. Então, se você tiver certeza que eu sou a pessoa que pode resolver todos esses problemas, é exatamente essa pessoa que você está buscando para contratar, certo? Aí você já puxou para venda. Mas pode ser que você faça essa pergunta e fale, tá, mas me conta um pouquinho mais, você quer resolver isso, mas qual é a tua expectativa? Como que você espera que isso aconteça? Aí eu já vou para uma outra pergunta. O que é essa expectativa? Preste muita atenção. Quando a pessoa vai te contratar, claro, ela quer resolver os problemas que ela tem. Mas e como ela quer resolver? Isso faz muita diferença quando eu for lá para a parte de apresentar a minha oferta. Você fala, putz, Adriano, eu não entendi. Ele quer resolver os problemas. Veja só. Se você é um pouquinho mais experiente, com certeza você já deve ter perdido algum cliente. Que o mal começou o trabalho, ele já começou. E aí, filhão? Cadê as vendas? Bora, filho. Eu fechei contrato com você 8 da manhã, eu esperava meio-dia e já tá vendendo. Aí você tá me olhando nesse vídeo e fala, putz, Adriano, faz o menor sentido isso, né? É óbvio que ninguém vai estar vendendo em 2, 3 dias. Óbvio para quem? Para você e para mim, que somos da área. Para o teu cliente, nem sempre. Para o teu cliente, ele acha que tem uma campanha com o nome dele criada, que na hora que ele pagar o boleto, você dá play e ela começa a vender. Ah, Adriano, mas é muita imaturidade. Ora. Temos um Sherlock Holmes aqui. Você acha que se ele fosse especialista, ele estava te contratando? Então, pergunta sobre expectativa. É uma pergunta que você faz mais ou menos assim, ó, pô, legal, entendi, você quer resolver esse problema, você quer faturar mais, você quer dobrar o faturamento, você quer um monte de coisa. Qual que é a tua expectativa? Como que você espera que eu trabalhe junto com você? Em quanto tempo você espera atingir esses objetivos? Quais são tuas expectativas? Só para eu entender. Aí você entende se a pessoa é muito pé no chão e fala, não, eu sei que leva tempo, 1 mês, 2 meses. E tem outros que vão falar, não, eu espero em 1 semana já tá vendendo pra cacete. Aí você entende se você tá entrando numa furada ou não. O problema é quando você deixa para descobrir essa expectativa lá com o contrato assinado. Você se deixa ir pela ganância, a ambição ela é maravilhosa. A ganância vai cegar você. E aí você vai descobrir quando tá com o contrato. Aí fica aquele cliente peso nas costas que você tá louco para demitir. Pergunta bônus, pergunta extra. Eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês que eu adoro fazer e muita gente não faz e perde uma grande chance de quebrar uma objeção. Quando a pessoa me fala, quando ela acabou de me falar tudo que ela quer e a forma como ela quer, as expectativas que ela tem, eu faço uma pergunta bem marota que é mais ou menos assim, legal, você já tentou alguma coisa antes ou você vai resolver esse problema pela primeira vez agora? Por que é importante? Porque vamos lá, o que vocês acham? Que só existem gestores de tráfego idôneos, profissionais e que se preocupam verdadeiramente com os clientes? Ou B, vocês acham que tem sim profissionais que não são idôneos, que gastam o dinheiro do cliente, que some, que não dá satisfação? Infelizmente, os dois tipos existem. Então, quando eu faço essa pergunta bem marota para o meu cliente, pode ser que ele fale para mim, cara, já vim de 2 agências, já vim de outros 2 gestores e já passei por alguns problemas. Ah, é? Desculpa, quais? Só para eu entender. Por que isso para mim é importante? Preste atenção. Porque o mesmo profissional idôneo e o que não é idôneo podem fazer coisas que parecem similares. Por exemplo, você faz uma promessa de que vai fazer o melhor possível para o cliente vender todos os dias e vai cuidar do dinheiro dele como se fosse seu. A pessoa que é desonesta pode falar a mesma coisa. Você pode falar que vai fazer uma reunião semanal, uma reunião quinzenal, vai mandar um relatório, a pessoa desonesta vai fazer a mesma coisa. Quando eu faço essa pergunta e a pessoa me conta a experiência dela, eu fujo do jeito que a pessoa trabalhou. Pode ser que eu faça a mesma coisa, só que eu faço bem feito. Eu não engano o cliente. Só que se eu falar que eu vou trabalhar do mesmo jeito que a pessoa que enganou ele trabalhou, o que ele vai falar? Ih, rapaz, mais um. Vocês conseguiram entender? Porque é muito forte isso. Isso é quem vive todo santo dia
vendendo para clientes novos. Não sei se você sabe, eu tenho uma agência, além de ter um treinamento, eu também tenho uma agência onde a gente faz a gestão de tráfego dos clientes. Então, se eu estou fazendo uma entrevista com alguém que ele já teve experiências ruins com outros gestores ou outras agências, eu vou fazer o quê? Eu vou sair do caminho. Porque se eu vender exatamente igual, eu vou falar, é mais um, é só mais um, me fazendo a mesma promessa. Aí ele some depois de reunião. Então isso é uma baita de uma sacada. E depois disso, aí sim chega a hora de você vender. Esse não é um vídeo de funil de vendas. Se eu olhar para esse vídeo daqui uma semana e tiver 100 comentários, pode ser que eu grave um vídeo sobre funil de vendas. Mas é aqui que entra a parte do funil de vendas. Ou seja, é aqui onde você vai apresentar. Presta atenção que eu vou deixar uma dica, tá? 3 coisas tem que estar no teu funil de vendas. Primeiro, você precisa se apresentar. Então não é terminou isso, tá bom, te cobro tanto. Não, você precisa se apresentar. Como que você se apresenta? É o profissional, é você enquanto marca. Você tem portfólio? Fala o teu portfólio. Você tem um baita background? Você precisa usar isso. Você já ajudou um negócio igual dele? Você precisa usar isso. Então você vai se apresentar. Depois, você vai apresentar a sua solução. Aí você vai fazer a sua oferta. E terceiro, você tem que apresentar a sua forma de trabalhar. Porque geralmente as pessoas prometem as mesmas coisas. Então, para muitos clientes, quando a gente fecha lá na agência, tão importante quanto o valor que a gente cobra é a forma como a gente trabalha. Ou seja, eu vou mandar relatório, eu vou fazer reuniões, eu vou perguntar muito sobre o teu negócio para entender, porque eu preciso absorver essa inteligência que você já tem. Eu não quero ficar fazendo um teste que você já sabe que vai dar errado. Se o cliente tiver uma conta, eu explico, olha, a gente vai fazer uma avaliação da tua conta, tudo que já erraram, a gente não vai cometer esse erro, deixa para cometer erros novos, eu preciso respeitar o teu dinheiro, então eu explico tudo isso para que no final eu fale o valor e feche com esse cliente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e para você que está travado nessas reuniões ou para você que já faz algumas reuniões, mas sente que pode melhorar, que esse vídeo tenha realmente te ajudado. Se você quiser continuar tendo a minha ajuda para vender melhor como gestor de tráfego e para fazer ele vender na internet cada vez mais, se inscreve e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo.